Esta é a primeira vez que eu bebo café num vídeo, por isso, let's go! Eu realmente bebi café, ok? As you can see. Olá, meninos, meninas, tios, tias, pais, mães, família, amigos, amigas, whatever. Coisas importantes. E isto é importante para caraças. Eu fiz uma votação no meu Instagram, é por isso que eu digo que é importante seguirem-me no Instagram e seguirem-me no canal para terem updates. Eu pus duas opções no Instagram relativamente ao próximo vídeo e a opção que eu estou a fazer agora perdeu. No entanto, eu só ainda não gravei o vídeo que ganhou porque ainda não tenho material para gravá-lo. Este vídeo não foi particularmente uma ideia minha, mas foi ideia de um amigo meu. Olá, Filipe. Obrigado pelo teu conselho. There you go. Aqui tens o vídeo. Por isso, este vídeo é relativamente à minha experiência no meu estágio. Atenção, este vídeo é para vos contar alguns episódios que aconteceram e também algumas coisas que eu fazia para vocês terem uma noção do meu estágio e também algumas dicas. Eu comecei a fazer o meu estágio no ano 2017, isto foi em julho, comecei a meio de julho e acabei no final de setembro. Foi um período bem interessante, para o bem e para o mal. Se vocês quiserem saber uma das causas do para o mal, têm o outro vídeo relativamente a Vigo, por isso, go ahead, vejam e percebam o que é que se passou. A minha primeira percepção relativamente ao estágio foi onde eu estagiava. Aquilo era gigante e atenção, aquilo estava dividido por polos, ou seja, a universidade em que eu estava dividida por polos e eu só vi um polo. Por isso eu digo que só um polo já é do tamanho que é, então imaginem todos os polos naquela universidade. Aquilo não era grande, aquilo não era gigante. Aquilo para mim parecia um planeta diferente. Fiquei bué. E basicamente lembro-me de ter panicado porque eu tinha que perguntar em espanhol, obviamente, onde é que era o local que eu estagiei. E também eu estava num misto de ansioso, com curioso, com entusiasmado, com medo. Por isso, consegui ir para onde eu estagiava. Se eventualmente eu disser onde eu estagiei, se eu não disser, na mesma, porque vocês têm experiência, apresento-me ao pessoal, digo, sou o Pedro, sou de Portugal, sou do Porto, estou aqui a estudar, vim estagiar porque Lembro-me também que nesse dia eu estava mais XPTO relativamente à minha forma de vestir, porque lá está, eu queria dar um bom ar. Fui mesmo com calças, não é de fato, mas umas calças mais clássicas e com uma camisa branca. Eu espero que o meu vídeo não vá abaixo por causa de estar a dar um instrumental da Savage Love na televisão, mas depois ainda temos mais personagens que eu decidi dar assim um nome que não tem nada a ver com os delas e com os deles, porque eu não quero ser processado. E vocês dizem-me novamente, Pedro, tu não és relevante sequer para ser processado. O que eu concordo plenamente, no entanto é melhor prevenir do que remediar. Por isso, temos aqui a Dona Ana, que ela é a boss. Temos aqui a Dona Fifi, que é sub-boss. Imaginem, vocês estão a jogar um jogo e vocês têm o chefão e têm a pessoa antes do chefão. Basicamente isso é a Dona Ana e é a Dona Fifi, ok? Ok. Depois temos a Senhora Mateus, que basicamente também tinha um cargo alto lá. Por isso, ela também mandava. E aí? Toda a gente acima de mim mandava em mim. Let's be real. Depois temos as fofinhas. As fofinhas são as jovens que também trabalhavam lá e não estavam em postos tão altos como as pessoas que eu acabei de mencionar, e eu chamei fofinhas porque eram fofinhas comigo e tratavam-me bem e com respeito.
Ok. Temos aqui outra personagem chamada João de Pavarotti. Temos aqui João Pavarotti com a sua essência única de nariz empinado, principalmente relativamente a pessoas portuguesas. E sim, eu senti isto. Eu senti todo assim um preconceito por parte de João de Pavarotti e por parte da senhora Fifi. Depois temos outro grupo que são as Partners. As Partners basicamente eram outros alunos, neste caso eram só alunas que eram ou de outra universidade ou eram da própria Universidade de Vigo. Atenção, as Partners também podem ser próprias alunas da Universidade de Vigo e algumas delas eram. Já temos aqui as personagens, temos a senhora Ana, que é a boss, temos a senhora Fifi, que é a sub-boss, temos a parte das fofinhas, que eram duas jovens que trabalhavam lá, mas que não tinham um cargo muito alto. Temos o João de Pavarotti. O João de Pavarotti é aquele jovem que já está lá há anos e já sabe aquilo de cor e salteado, sabes? E depois temos a parte dos Partners, que basicamente eram mais ou menos da minha faixa etária, estavam lá a estagiar. Ok. Let's go. O segundo dia do meu estágio foi um dia que me marcou para a vida. Eu lembro-me disto como se fosse ontem. Eu estava a fazer o que me tinham pedido, que provavelmente foi arquivar alfabeticamente algumas coisas. Neste momento, pessoal, que entra a senhora Fifi. A senhora Fifi já estava no primeiro dia, no entanto, eu disse olá e fui à minha vida. Não falamos muito, por isso eu não tinha noção sequer do cargo dela, nem quem ela era, nem nada dela. Eu pensava, sinceramente, que só a minha orientadora me dava coisas para eu fazer. Não sabia nada de ninguém. Aliás, eu não tive uma conversa relativamente a quem era quem, nem relativamente aos cargos, sem ser lá. Por isso, eu não faço ideia quem é quem. Por isso, eu fiquei, what the fuck? Então, não é só a dona Ana que me dá o que fazer, também é você, também é... E ela, não, eu sou a chefe de área e basicamente quando a chefe não está cá, quem manda aqui sou eu. Eu fiquei tipo, oh meu Deus, isto é um plot twist que eu não estava a contar na minha vida. Por isso, eventualmente, eu calei-me, deixei de fazer o que estava a fazer e comecei a fazer o que ela me tinha pedido. Por isso, ei, senhora Fifi, arrasou com cara de Pedro. Yay! Vamos a um novo acontecimento, pips, porque eu também lembro-me disto perfeitamente. Eu lembro-me na altura não haver computadores suficientes onde eu estava a estagiar, por isso eu tive que levar o meu portátil. E houve uma vez que eu estava na sala maior com o pessoal e eu estava a fazer um trabalho que a senhora Mateus me pediu. Estava eu ali no PC, estás a ver? Estava a fazer toda uma tarefa que eu não compreendia, porque sinceramente a senhora Mateus era única no sentido de estarmos a trabalhar, por exemplo, com água e ela ser a única que pedia um vinho. Por isso, sinceramente eu não compreendia o que é que aquele vinho contribuía para a matéria, mas devia contribuir para alguma coisa, não faço ideia para quê, mas devia. Pronto, e a minha camisa tinha a camisa dobrada, estava-se a ver o cinto, eu nem tinha reparado nisso. Entra a senhora Fifi in the house, tudo bem, chega lá ela e diz qualquer coisa parecida a isto. Então, chaval, então tu não vês que a tua camisa está assim e vês um bocado da tua barriga? Não vês que tens aqui uma imagem a manter? Eu fico... What? Atenção, eu compreendo perfeitamente que seja bom mandar uma imagem boa e de boa confiança para com o cliente, ou para com um aluno, ou até para com um professor. É compreensível, é bom dar aquela imagem de ele se veste bem e assim. No entanto, chegar à sala, começar a gritar,
e dizer chaval, chaval, chaval. Pois realmente eu compreendo perfeitamente que isto é considerado um crime no estágio, porque sem querer mostrei a minha barriga só por causa do cinto não estar bem. Eu compreendo perfeitamente que é importante manter a imagem de um local de trabalho e peço imensa desculpa por estar sentado e ver-se provavelmente isto. É relevante afirmar que eu não estava a notar naquilo e não foi propositado para manchar a imagem do estágio. Tentem apertar bem as calças enquanto se sentam para evitar mostrar a barriga sem querer, porque pode ser considerado o fim do mundo para muita gente. Comecei a desempenhar várias funções, nomeadamente responder a e-mails, maioritariamente foram em inglês, porque em espanhol estavam lá eles, não é? Por isso, em português também cheguei a responder 1 ou 2. Depois, pessoas de Erasmus e mobilidade internacional começaram a vir e eu também ajudava com os kits de boas-vindas, falava em inglês, dizia onde é que era onde. Começávamos também a preencher as fichas deles. Lembro-me de ser setembro e era agitadíssimo porque nós tivemos que preparar 400 ou mais kits de boas-vindas e depois ainda tínhamos que fazer as fichas, tínhamos que confirmar tudo e afins na base de dados e comecei também a trabalhar com essa base de dados que nunca tinha trabalhado. A minha parte favorita foi realmente essa, a parte de entregar os kits e realmente falar em inglês, às vezes em espanhol, porque o meu espanhol se calhar estava a melhorar, pelo menos eu sentia isso, que era normal, quero ver. Dar direções, confirmar, cenas assim, foi mesmo aquela cena que me empolgou mais. Coisas positivas relativamente ao estágio. Olha, a oportunidade que eu tive para melhorar o meu espanhol foi possivelmente a coisa mais positiva. Depois também consegui trabalhar com programas que eu nunca trabalhei na minha vida. Por exemplo, o Access era esse programa que eu utilizava na base de dados. Por isso aumentou-me o conhecimento relativamente a algumas coisas. Coisas negativas. Gente, 90% do meu estágio foi arquivar ficheiros alfabeticamente. Sou uma pessoa que eu não sou um grande fã de monotonia, já sei dizer a palavra. Aquele estágio basicamente foi isso. Por isso, eu lembro-me perfeitamente de chatear a cabeça da Dona Ana constantemente a pedir coisas novas, a perguntar se podia fazer alguma coisa nova e afins. Achava realmente o estágio muito monótono. Era constantemente a mesma coisa, não achava piada nenhuma até setembro, que foi quando demos os Welcoming Kits e afins aos estudantes de Erasmus e mobilidade internacional. Outro ponto negativo. Ladies, notava-se ali algum tipo de preconceito. Eu não digo relativamente a todos, porque não foi. Foi mais um preconceito bem mais localizado relativamente à senhora Fifi e a senhora João de Pavarotti. Aqueles olhinhos de lado, aquele comentário assim, aquele nariz empinado, tipo, nós somos da Galícia, tu és de Portugal, somos tão superiores. Eu quero acreditar que isso vem da faixa etária de ambos, porque eles eram bem mais velhos do que eu. Eu não sei, eu quero acreditar que sim. E eu espero mesmo que sim, porque sinceramente eu não tenho problemas com ninguém relativamente à etnia, relativamente à cultura. Por isso, outra coisa, a falta de material lá. Como eu já abordei, houveram vezes que eu tive que levar o meu próprio material, nomeadamente o meu computador, por falta de material lá. Por isso, eu vou dar-vos aqui uma série de conselhos, porque se eu soubesse do que sei agora, se calhar comportava-me de outra maneira. Primeiramente,
Se vocês vão, por exemplo, para a Espanha para melhorar o vosso espanhol, ou para a França melhorar o vosso francês e afins, então tentem sempre falar nesse idioma, o espanhol ou o francês, porque mesmo que vocês digam merda, pelo menos vocês estão a tentar, e é muito melhor dizer merda e aprender muito mais nessa língua do que jogar pelo seguro, como se calhar algumas vezes eu fiz, a falar em português em vez de falar em espanhol. Ok? Tirem 5 minutos do vosso dia, peguem num post-it e escrevam a data e escrevam o que é que vocês fizeram, porque isso para o relatório vai-vos orientar muito melhor, porque vocês vão saber o que é que vocês fizeram relativamente a tudo. Comecem o relatório com antecedência, não façam como eu, que comecei uma semana ou para aí 5 dias antes. Obrigado, Pablo, outra vez. Se não fosse o Pablo, eu não sei como é que eu entregava o relatório. Por isso, Pablo, muito obrigado. Sejam extremamente sinceros na vossa opinião relativamente ao estágio. Se vocês tiveram uma excelente experiência, digam-me porquê. E se vocês tiveram uma má experiência, digam porquê e justifiquem. E não tenham medo de dizer o que é que acham que podia ser melhorado. Se alguma coisa puder ser melhorada, apontem e deem sugestões. Não se esqueçam de subscrever também no canal. O objetivo para o Natal é chegar aos 50. E eu tenho certeza que nós juntos conseguimos. Por isso, cheguem lá, subscrevam ao canal, ativem ali o sininho, sigam-me nas redes sociais e até à próxima.